As hostes espirituais da maldade, também comumente conhecidas como espíritos imundos, também chamados de espíritos malignos, muitas pessoas têm dúvidas a respeito de quem realmente são estes seres. Muito comumente a gente pode achar na internet, e até mesmo alguns pastores dizem que todos esses seres são simplesmente anjos caídos. Mas será que a Bíblia, a concepção judaica e entendimento judaico antigo e os manuscritos do Mar Morto concordam com isso? Será que a Bíblia realmente concorda com isso, visto que ela faz diferenciação de hostes espirituais da maldade com principados e potestades, que no caso seriam os tais anjos caídos? Neste vídeo eu quero falar a respeito de quem são as hostes espirituais da maldade, os famosos espíritos imundos que a gente vê no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal Segredos de Aram Adonai. Nas traduções da Bíblia, espírito imundo é uma tradução comum do grego pneuma akatarton. Pneuma akatarton seria basicamente espírito imundo. O seu plural em grego é pneumata akatarta, em grego, que em sua única ocorrência na Septuaginta, versão escrita pelos 70 anciões, traduz o hebraico ruach tum'ah, espírito imundo. O termo grego aparece 21 vezes no Novo Testamento no contexto de possessão demoníaca. Também é traduzido para o português como espírito de impureza ou mais livremente como espírito maligno. O equivalente latino, no caso, é spiritus immundus. No aramaico siríaco e também no aramaico antigo, nós temos o termo para espírito imundo que é ruach tampota, que significa também espírito de impureza ou espírito imundo. A respeito do conceito de espírito, que em grego é pneuma, nas escrituras cristãs a palavra pneuma, que em seu plural é pneumata, tudo isso em grego, é usada variadamente para espírito humano e para espíritos angélicos ou demoníacos, e também é usado para o Espírito Santo. Dependendo do contexto ou com um modificador gramatical, o uso das palavras pneuma e daimonian no Novo Testamento em relação aos demônios segue o do judaísmo posterior. As duas palavras devem ser distinguidas de daimon, que aparece apenas uma vez em Mateus capítulo 8, versículo 31, e na Antiguidade Clássica tem um significado neutro de espírito ou entidade, deus pagão, para aqueles que praticavam as religiões tradicionais da Antiguidade. A posse por um pneuma, ou seja, um espírito, um demônio, poderia ser um estado desejado de transe visionário. No Novo Testamento, o modificador grego akatarton, embora às vezes traduzido no contexto como mal, significa mais precisamente, em grego, impuro, não purificado, e reflete uma preocupação com a purificação. A partir de agora eu estarei falando a respeito do conceito do entendimento judaico antigo a respeito dos espíritos imundos, que são descritos no Novo Testamento e no Antigo Testamento, e eu estarei usando aqui como base as palavras do Senhor Jesus Cristo e também os manuscritos do Mar Morto, que para aqueles que não sabem é a versão mais antiga do Antigo Testamento e do conceito judaico a respeito de diferentes assuntos. Além disso, eu também estarei citando aqui o livro de Enoque e também estarei citando aqui, para dar embasamento em minhas falas, o livro dos Jubileus, que fazem parte das tradições judaicas mais antigas, e obviamente também estarei falando aqui do conceito que os antigos povos semitas tinham a respeito destas entidades, destes espíritos imundos. Primeiramente, eu estarei citando as palavras do Senhor Jesus descritas em Mateus, no capítulo 12, no versículo 43, 44 e 45. A partir de agora, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, desérticos, procurando descanso, mas não encontrando onde repousar, então ele diz: voltarei para a minha casa, de onde saí,
e retornando encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos imundos, piores do que ele, e entrando, passam a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Quando o Senhor Jesus Cristo está citando e falando a respeito dos espíritos imundos, ele está citando as escrituras sagradas de sua época, que são os manuscritos do Mar Morto, as crenças dos judeus antigas. E nós podemos ver aqui, quando ele vai falar a respeito de que tais seres, quando eles saem aí de uma pessoa, eles procuram lugares desérticos, lugares secos, inférteis, áridos, procurando descanso, mas não o encontram. Curiosamente, nós também encontramos estas palavras, estes inscritos aí ditos pelo Senhor Jesus, também são ditos nos manuscritos do Mar Morto, quando vão falar a respeito de tais entidades. O entendimento dos manuscritos do Mar Morto, que é passado aí por Jesus Cristo e também por seus apóstolos, discípulos e etc., é sempre o mesmo. E segundo os manuscritos do Mar Morto, a visão a respeito da origem destes seres, destas entidades que são chamadas literalmente de espíritos imundos ou espíritos malignos, reflete aí, no caso, algo que foi entregue pelos anjos caídos, pelos espíritos dos anjos destruidores. Os manuscritos do Mar Morto, em várias passagens, vão declarar que tais espíritos imundos, na verdade, são de origem angelical, e eles não são literalmente os anjos caídos. Sim, eles não são exatamente os anjos caídos, mas eles têm uma grande relação com os anjos caídos, como sendo espíritos bastardos, isto mesmo que você acabou de ouvir. Os espíritos imundos e espíritos malignos, chamados pelo apóstolo Paulo de hostes espirituais da maldade, na verdade, eles são os espíritos dos bastardos. Os bastardos, nos livros ali, nos inscritos dos manuscritos do Mar Morto, na visão do livro de Enoque, do livro dos Jubileus, do livro dos Gigantes, entre vários outros inscritos aí dos manuscritos do Mar Morto, vai declarar que tais entidades, tais monstros, por assim dizer, são na verdade os espíritos dos Néfilins mortos, são os espíritos dos antigos gigantes e toda sorte de criatura grotesca que nasceu da relação entre os anjos caídos e as mulheres humanas, em Gênesis no capítulo 6, ou seja, quando um gigante, um Néfilin, essa criatura monstruosa morria, o seu espírito não ia nem para o Sheol e nem para o Shamaim, ou seja, não ia nem para os céus e nem para o inferno, e então se tornava um espírito imundo vagando nesta terra e procurando aí por lugares áridos para buscar descanso e buscar alguma paz. Este conceito e este ensinamento a respeito da origem dos espíritos imundos, ele é tão, mas tão visto nos manuscritos do Mar Morto, que a sua datação, que nós sabemos, é que ela é vista nos manuscritos do Mar Morto desde 300 a.C., isto é, 2.300 anos tem esta visão. E essa visão, quando ela foi escrita, ela já era passada e já era tida como algo real pelos antigos judeus, ali pelos levitas e pelos essênios. O apóstolo Paulo, os discípulos e também a igreja primitiva tinha também o mesmo conceito, o mesmo entendimento a respeito dos demônios, a respeito dos demônios mais inferiores, os demônios mais baixos, mais fracos, por assim dizer, na hierarquia demoníaca. Repare em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 em diante, o que vai o apóstolo Paulo dizer: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, que são duas classes demoníacas aí de anjos caídos, contra os dominadores deste mundo, deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças malignas espirituais, ou simplesmente hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, na verdade aqui são essa classificação
dos espíritos imundos, destas legiões e legiões de demônios. No caso, elas são os espíritos dos antigos Néfilins, que há milênios e há milênios estão aqui e se tornaram espíritos de adivinhação, espíritos de inveja, espíritos de luxúria, toda sorte de espíritos imundos. Eles se adequaram a diferentes tipos de pecados e eles possuem pessoas que têm tais pecados e muitas das vezes habitam aí em um corpo sem as pessoas até mesmo saberem. Repare que o Senhor Jesus ele vai falar a respeito disso. O conceito das entidades, dos demônios para os povos semitas antigos era bem controverso, visto que muitos deles, até no caso, pediam favores para estas entidades demoníacas e faziam pedidos, espécies de pactos antigos com tais entidades. Os antigos israelitas, como sendo descendentes de povos semitas, no caso os caldeus e também os arameus, alguns deles eram adeptos aí dos Shedim, ou Shedu em acadiano. Curiosamente, Jacó, sendo um arameu, ele fez com que os que estavam com ele destroçassem basicamente ali os ídolos pagãos de entidades ali que no caso alguns semitas utilizavam ali para conquistar coisas, fazerem pactos e servirem como deuses ali tutelares, deuses menores. Jacó fez com que todos eles destruíssem, só que os Shedim eles acabaram ficando ainda nos israelitas. Os Seirim também acabaram ficando, como nós podemos ver no livro de Levítico ou no livro de Zacarias, como sendo espíritos dos falsos profetas. Os Seirim, eles são vistos e mencionados aí em Levítico, no capítulo 17, no versículo 7. Os Seirim são basicamente demônios em forma de bode, e no caso é uma lembrança dos antigos demônios assírios, ali em cabras, como vários estudiosos da Bíblia vão falar, ou seja, os israelitas ainda tinham ali, eles ainda tinham conhecimento de muitas entidades demoníacas aí, mesopotâmicas antigas, visto que Abraão era um mesopotâmico e sua família, Terá, no caso, era idólatra, entre outros, como por exemplo uma das esposas de Jacó cometeu idolatria, visto que se arrependeu. Os Shedim, na verdade, eles eram conhecidos apenas como os deuses de outros povos, e eles acreditavam que eles eram criados pelo próprio Deus, porém não eram o Deus verdadeiro. Os Shedim, eles são mencionados aí na Bíblia, no livro de Salmos e também em Deuteronômio, em Salmos 106, versículo 35 e 39 e Deuteronômio 32, verso 17. A palavra Shedim, no caso, é um empréstimo de Shedu, que é basicamente um espírito ali que era visto ali pelos antigos mesopotâmicos e é um termo de origem acadiana. Lembremos que Abraão falava também acadiano, pois veio de Ur dos caldeus, no atual Iraque. Ou seja, algumas coisas ficaram antigas ali e preservadas nos antigos israelitas. Mas curiosamente nós também podemos fazer um contraste e um paralelo aí com os Jims, visto que Shedim e Jim são termos bem similares e estes seres são os antigos demônios, os antigos espíritos imundos. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.